A paz de Jesus, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje nós estamos em mais um vídeo de Conhecendo os Santos, da Igreja Católica. Hoje a gente vai falar sobre Santa Rita de Cássia. Uma pessoa aí dos comentários pediu para que eu falasse ou dela ou de São José. Eu optei por fazer de Santa Rita de Cássia, tá bom? Caso você tenha algum santo que você tenha curiosidade em conhecer mais sobre a história dele, se aprofundar um pouquinho, coloque aí nos comentários que eu posso trazer aqui para vocês, tá bom? Aí vocês vão me dando ideias de santos que vocês gostariam de ver aqui, tá bom? Também tem o Santo Intercessor do Ano. Não sei se eu comentei, no último vídeo sobre santos, que eu tinha feito lá, pela comunidade Shalom, no WhatsApp deles. Você vai lá, pede para eles fazerem o sorteio do seu santo do ano. Eles fazem o sorteio. Caso você queira conhecer um pouquinho mais sobre a história dele, pode mandar para mim aqui também nos comentários aqui do YouTube, que eu vou procurar fazer da maioria dos santos que vocês falarem antes de eu começar a pesquisar por outros, ou santo do dia, alguma coisa assim, para continuar sempre com os estudos dos santos, se possível fazendo todos os dias. Então hoje nós vamos falar de Santa Rita de Cássia. Ela nasceu por volta de 1381 em Rocaporena, um vilarejo localizado no sopé do Monte Russino, no município de Cássia, Umbria, Itália. Segundo a tradição, seus pais Antônio Lotti e Amata Ferri não conseguiam engravidar. Após 12 anos de espera e súplicas, nasceu uma menina que recebeu o nome da flor Margarida, a flor. Margarida Lori. 4 dias após seu nascimento, foi batizada em Cássia. Após a solenidade do seu batismo, Rita foi deixada para dormir. Quando seus pais foram observá-la, viram abelhas brancas voando ao seu redor, pousando sobre seus lábios, como que depositando mel. Em outra versão, tal como aconteceu alguns meses após seu nascimento, quando seus pais trabalhavam no campo. Rita teria sido colocada em uma cesta à sombra de uma árvore. Um camponês que havia ferido a mão corria para a Cássia e, vendo a cena, tentou espantar as abelhas. Ao balançar os braços, a ferida na mão cicatrizou completamente. Infância. Os pais de Rita eram católicos exemplares e foram grandes catequistas, ao que tudo indica. Tinham certo prestígio no vilarejo, pois desempenhavam a função de pacificadores para casos que exigiam um julgamento público. Rita aprendeu desde pequena os valores cristãos, mostrando-se uma criança caridosa, alegre, muito devota da paixão de Cristo e com claros sinais de vocação à vida religiosa. Vestia-se modestamente, jejuava e visitava o Santíssimo Sacramento, e sempre colaborava com os pais em seus trabalhos domésticos. A fim de nutrir sua fé, pediu aos pais um espaço da casa para transformá-lo em seu local de oração. Deram-lhe o cômodo, mais afastado da casa, onde Rita se fechava em profunda meditação. Nesta câmara/quarto foi forjada sua fortíssima espiritualidade. A Santa Rita de Cássia tinha um forte desejo por viver a vida religiosa desde quando ela era menor. Porém, os seus pais, como era de costume na época, eles arranjaram um casamento, segundo o costume da época, a fim de zelar pelo cuidado de Rita. Seus pais, em idade avançada, arranjaram-lhe um noivo, embora seu desejo de se tornar uma irmã consagrada. Ela foi se casar por volta de 1385. Ela se uniu em matrimônio com Paulo de Ferdinando de Mancino. Dizem que ele era uma pessoa muito agressiva, É contado que ele era uma pessoa muito agressiva, uma pessoa muito difícil de lidar. E também, ele vivia, nessa época, tinha muita rivalidade entre a família do marido dela e uma outra família da época. A sociedade não era caracterizada por diversas contendas e rivalidades. A sociedade era caracterizada por diversas contendas e rivalidades políticas, nas quais o seu marido estava envolvido. Mas a jovem esposa, através de sua oração, serenidade e capacidade de apaziguar, herdadas pelos pais, ajudou a viver aos poucos como cristão, de modo mais autêntico. Então, aos poucos, com muita oração, com muita vida de fé, ela foi fazendo com que ele amolecesse seu coração, voltasse um pouquinho mais para Cristo. Com amor,
compreensão e paciência, a união entre Rita e Paulo tornou-se fecunda, embelezada pelo nascimento de 2 filhos, Giacomo e Paulo Maria. Porém, a espiral de ódio das facções políticas da época acometeram seu lar doméstico. Ainda jovem, Rita viveu a dureza da morte. Pouco depois de seu casamento, morreram seus pais. Tempos depois, apesar da mudança dos hábitos de seu esposo, Paulo foi assassinado por pessoas que não haviam esquecido os atos passados, embora Rita publicamente perdoava os assassinos. Seus filhos, influenciados pelos irmãos de Paulo, prometeram vingança. Mediante esta jura, Rita rogou a Deus que os mudasse os pensamentos ou os levasse desse mundo. De fato, ambos os filhos morreram. Eles morreram de uma doença, os 2 filhos dela. É falado que na época, né, por conta dessas fortes tensões políticas, normalmente uma família matava um membro de outro, um tio, e a outra família vinha e matava um membro da outra família. Então, era tipo assim, matam dali, matam daqui, e não parava essa corrente de ódio, né? Então, Santa Rita, né, ela tentou apaziguar as coisas, né, falando principalmente para os seus filhos, né? Ela não queria que eles se tornassem assassinos, assim como aqueles que mataram o seu pai. Então ela sempre pediu para Deus para que eles não fossem assassinos, né? Então eles foram acometidos com essa doença e os 2 acabaram a vir a falecer, bem jovens ainda, né? Viuvez e solidão de Santa Rita. Sem seus pais, seu esposo e filhos, Rita viveu a experiência da solidão. Como companhias, escolheu a penitência e a oração. Neste período, Rita descobriu o alto de uma montanha rochosa como um lugar predileto de oração. Aos poucos, reacendia em seu coração o desejo de se tornar uma irmã consagrada. E mesmo sabendo que isso seria difícil, insistia na súplica e na oração. Ingresso no mosteiro. Rita procurou as irmãs agostinianas do mosteiro de Santa Maria Madalena, em Cássia, em virtude do histórico violento de seu esposo e das rixas entre seus cunhados e a família dos assassinos, foi-lhe negado o ingresso por 3 vezes, sendo-lhe permitido somente após uma reconciliação pública entre as famílias. Era o ano de 1407 ou 1413, e Rita tinha cerca de 30 anos. Uma antiga tradição assegura que sua entrada no mosteiro foi miraculosa. Rita estava em oração na rocha e foi tomada por seus 3 santos padroeiros, Santo Agostinho, São João Batista e São Nicolau de Tolentino, que a transportaram pelos ares para Cássia, introduzindo-a no interior do mosteiro. Quando as irmãs viram, apesar das portas fechadas, convencidas pelo sinal, a acolheram. Monja agostiniana. Narra-se que durante o noviciado, para provar a humildade de Rita, a abadesa pediu-lhe para regar um tronco seco de uma planta, e sua obediência foi premiada por Deus, pois a videira até hoje é vigorosa. Com o passar dos anos, Rita distinguiu-se como religiosa humilde e zelosa na oração e nos trabalhos que lhe eram confiados. Capaz de fazer frequentes jejuns, penitências, suas virtudes tornaram-se famosas até fora dos muros do mosteiro, também por causa das suas obras de caridade, juntamente com algumas co-irmãs. Além de sua vida de oração, ela visitava os idosos, cuidava dos enfermos e assistia aos pobres. Cada vez mais imersa na contemplação de Cristo, Rita pediu-lhe para participar de sua paixão. Em 1432, absorvida em oração, recebeu a ferida na fronte de um espinho da coroa do crucifixo. O estigma permaneceu por 15 anos até a sua morte. No inverno que precedeu a sua morte, enferma e obrigada a ficar acamada, Rita pediu a uma prima, que lhe veio visitar em Rocamporena, 2 figos e uma rosa, do jardim da casa paterna. Era janeiro, período de inverno na Itália, mas a jovem aceitou seu pedido, pensando que Rita estivesse delirando por conta da doença. Ao voltar para casa, ficou maravilhada por ver Rosa e os figos no jardim, e imediatamente os levou a Rita. Para ela, estes eram sinais de bondade de Deus, que acolheu no céu seus 2 filhos e seu marido. Veneração de Rita. Santa Rita expirou na noite entre 21 e 22 de maio de 1447. Devido ao grande culto que brotou logo depois de sua morte, o corpo de Rita
nunca foi enterrado, mas mantido em uma urna de vidro. Rita conseguiu reflorescer, apesar dos espinhos que a vida lhe reservou, espalhando o bom perfume de Cristo e aquecendo tantos corações no seu gélido inverno. Por esse motivo, e em recordação do prodígio de Rocaporena, a rosa é, por excelência, o símbolo de Rita. Beatificação e canonização. Apesar dos inúmeros milagres, Rita só foi beatificada 180 anos após a sua morte, em 16 de 7 de 1627, pelo Papa Urbano VIII, que conhecia bem sua história por ter sido bispo de Spoleto, diocese a que pertencia Cássia. Mais 273 anos foram necessários para que, em 24 de 5 de 1900, o Papa Leão XIII a canonizasse solenemente, embora para o povo já fosse santa e modelo de santidade desde 1381. Então, a canonização de Santa Rita até a beatificação foram algo que levou muitos anos, foi algo muito demorado. Pela quantidade de milagres que haviam sido feitos pela sua intercessão, é considerado que foi bem demorado nesse processo de beatificação e de canonização dela. Tanto que o pessoal do povoado de Cássia já tinham planos de fazer a basílica dela. E vou fazer uma oração de Santa Rita aqui, para caso vocês queiram fazer. Rita, grande intercessora das famílias, a ti pedimos verdadeiras graças de conversão sobre aqueles aos quais amamos. Tuas rosas são sinais de salvação. Por isso te pedimos a paciência e o perdão, a oração e a intercessão. Ajuda-nos de forma concreta nesta luta. Amém. Santa Rita de Cássia também é tida como a padroeira das causas impossíveis, né? Então, se você hoje tiver algo que você precisa muito, algo que você pensa até que seja impossível de conseguir, reze para Santa Rita de Cássia, para que ela ajude você nesse seu pedido, nesse seu impossível, tá bom? Eu gostaria de pontuar algumas coisas, né? É muito interessante ver como também, igual na família de São José Moscati, né? A família dela era uma família bem religiosa, né? Então é tido como um exemplo para nós, né? Se nós tivermos uma família religiosa, uma família que realmente católica, apostólica romana, que segue os ensinamentos, né? A gente pode realmente gerar santos, né? Que nossos filhos possam ser santos, buscar a santidade, igual ela tinha um desejo muito grande de ter uma vida religiosa desde pequena, né? Por mais que ela tenha sido casada por conta dos costumes da época, ela tinha essa vontade grande de servir a Jesus Cristo. Então, que nós possamos, na nossa casa, ser um berço para que nossos filhos possam se tornar santos, né? Que comece por nós a santificação e eles também sejam santificados. É muito interessante também, dizem que no dia da morte de Santa Rita de Cássia, os sinos dos mosteiros tocaram sem que ninguém mexesse neles, eles tocaram sozinhos. Então é dito que também é meio que um milagre, né? Os sinos tocaram bem na hora da morte de Santa Rita de Cássia. Pessoal, acho que vai ser esse o vídeo. Muito obrigado por assistirem. Santa Rita de Cássia, rogai por nós. Salve Maria, a paz de Jesus e tenham um ótimo dia. E não se esqueçam, se você tiver algum santo que você queira que eu fale aqui, comente aí nos comentários que eu vou tentar trazer um santo por dia, tá bom? Muito obrigado por assistirem.